Então, vamos continuar, subir só um pouquinho aqui, a gente continua no livro Missionários da Luz, pertinho de acabar. Aí, ó, estamos na 322, vai até a 347, e estamos no capítulo falando sobre paz. O mentor fez uma pausa mais longa, observando em mim o efeito de suas palavras e concluiu. Levada a efeito a construção da boa vontade sincera, o trabalhador leal compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos, porquanto, em contato incessante com os benfeitores desencarnados, que se valem dele na missão de amparo aos semelhantes, recebe indiretas sugestões de aperfeiçoamento que o erguem a posições mais elevadas. As observações de Alexandre não podiam ser mais claras. Contudo, aventurei-me ainda a ponderar. Consideremos, todavia, que surge a necessidade imediata de socorrer alguém no círculo dos encarnados e examinemos a hipótese da imprescindibilidade de um instrumento humano. Imaginemos que não existe, de pronto, em derredor de nossa tarefa, o órgão completo e adequado à influenciação das potências superiores. Existirá, certamente, porém, ao nosso lado, um companheiro em condições comuns, que, mergulhado na ignorância, ainda não percebe os perigos a que se expõe o próprio corpo, mas que se deixará aproveitar pelo nosso esforço espiritual em benefício de outrem. Será crível que não possa aproveitar? Será crível que não possa ser aproveitado? O instrutor sorriu bondosamente e considerou. Seria demasiado rigor. Em todo lugar onde haja merecimento nos que sofrem e boa vontade nos que auxiliam, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Todos os enfermos podem procurar a saúde. Todos os desviados, quando desejam, retornam ao equilíbrio. Se a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Qualquer cota de boa vontade e espírito de serviço recebe de nossa parte a melhor atenção. É bem interessante isso que ele fala, né? Porque o André põe em dúvida, não põe em dúvida, mas faz um questionamento relativo a você vibrar. Só quem está em equilíbrio que vibra, né? Só quem está em equilíbrio consegue transmitir essa vibração, no caso o passe para outro, né? Uma vibração de cura, uma vibração de equilíbrio, de harmonia. E ele fala que se ao redor tem tudo, né? Não tem ninguém que possa, mas a boa vontade, né? É sempre assim, o quanto da nossa boa vontade tem para que as coisas caminhem da melhor forma. O quanto de boa vontade interna, né? É o amor interno que a gente pode fazê-lo circular ao redor de tudo. Pode falar, quem levantou a mão. Deixa eu vir para a página. Sabe o que eu estou adorando? Sabe o que eu estou... Jair, você está com o microfone fechado. Desculpe, sabe o que eu estou adorando esse capítulo 19, passe? Desculpe. Cara, ele é a síntese de muitos livros que falam sobre paz. Ele é muito, em poucas palavras, ele é muito abrangente. É uma coisa muito linda, muito sintético e profundo, cara. Podia ser aquele sintético superficial, não, mas é um sintético profundo. Eu estou gostando muito, sabe? Às vezes, eu já comprei livros que falam, mas fica sempre naquele mesmo rame-rame, sabe? Eles não têm muita coisa para passar, principalmente quando a pessoa física que escreve o livro, né? Então fica mais rame-rame ainda. E outra coisa que eu queria falar, que ele também fala que é da boa vontade, porque os espíritos, existem as pessoas que passam de um passe, então é um conjunto, espírito e pessoas. Então eles precisam das energias dos dois seres.
Mas o plano espiritual também eles dão passe na gente, só que é um passe incompleto, porque o completo fica o quê? Com o nosso animismo, com a nossa energia animal, né? É só isso. É interessante essa coisa que você estava falando com relação ao passe que a gente recebe. Porque quando você trabalha com essas energias, você também está recebendo e doando ao mesmo tempo. Porque eu acredito que nós temos a capacidade, né, da boa vontade de ter, de querer transmitir essas energias a qualquer pessoa que seja, qualquer pessoa que se ache necessitada daquele passe, daquela energia, daquele fluido, e ao mesmo tempo você está servindo de um canal para que as energias do mais alto atravessem você e junto com a sua energia da carne, da matéria, possa transmitir a um outro que ainda não tem, talvez, a capacidade de, não sei se de enxergar ou de sentir, mas está ali pleno para receber, né? E tentar minimamente modificar algo. Porque se você tem fé na, em qualquer coisa que seja, você recebe de uma forma muito bonita e muito bacana essas energias. Pode falar, Jair. Sally, veja só, pegando esse gancho que você falou aí, mais essa boa vontade que está aqui nesse parágrafo, isso eu já contei para você, não sei se contei para esse grupo, que antigamente eu pensava que quando os espíritos que viessem dar o passe, fossem aqueles espíritos, sabe, iluminados, aquelas confusões, sabe, aquela coisa só de alto astral. E aí um dia dando passe eu vi, aí me mostraram que não é isso que eu acho lindo no plano espiritual. Eles mostraram que eram aqueles mesmos colegas que faziam passe, não fazem mais, agora estão no plano espiritual. Eles, como eles continuam com essa boa vontade, e vêm dar o passe também. Então fica minha energia, vamos falar assim, mais a energia dele e talvez de outros espíritos que estão lá com ele, entendeu? Então, quer dizer, o mesmo grupo não muda nada, simplesmente eles continuam fazendo esse trabalho de caridade, só isso. Uma coisa linda. O trabalho do passe é um trabalho bem interessante, porque você exige um preparo, né, da pessoa que vai oferecer essa vibração. Você tem que se preparar espiritualmente, você tem que preparar um alimento na sua alimentação, nos seus pensamentos, é um dia de reclusão, né, para você oferecer esse tipo de trabalho e você ter o suporte que é necessário também. Mas o interessante que ele falou aqui é que, às vezes, determinadas pessoas estão necessitando daquele passe, e mesmo que não tenham, digamos, entre aspas, passista, outras pessoas vão estar ali e ser possível de fazer essa transmissão energética. Eu acredito que se você tem a boa vontade, que está falando aqui, você consegue transmitir a energia que for para qualquer ser que seja. Você tem que estar com uma predisposição a ajudar, né? Uma predisposição e um pensamento vibrando alto, que eu acho que você consegue a mesma coisa, mesmo que você, teoricamente, não entenda nem o que seja passe, mas você entende o que é uma vibração de amor. Eu pensei aqui sobre isso, sobre ser o canal, né? Ser o canal só, porque assim, o puro canal, né? Vamos dizer assim, às vezes a pessoa está aberta a ser só o fiozinho que passa a energia, né? Às vezes o fio tá meio estragadinho, não tá muito bom, sei lá o que é, mas a energia tá passando. E você tá ali, né? Claro, o mundo espiritual é muito, muito mais do que a gente possa, né? Do que a gente. Então, acho que isso conta muito, seu canal, né? Também, de estar ali, necessário, e a pessoa se dispor a ser um canal, sem muito
nem sem pensar muito, né, como ele fala, né, nem sem tanta coisa, ser só o canal. Eu me lembrei a história do São Benedito, né, que tudo bem, que é São Benedito e tudo, mas quando ele chegava lá na igreja e falava só assim, Ditinho tá aqui, não tinha muito, né, só se põe, eu tô aqui. Tudo bem, use o meu corpo, use o que eu posso oferecer. Não sei o que eu posso oferecer, porque eu não sei, não tenho conhecimento nem nada, então use o que eu tenho aqui. E pronto, né? E essa é eu vejo que é a boa vontade. Eu lembrei de uma outra situação, que assim, quando um pássaro, né, bate num vidro e cai ali, e você pega aquele pássaro nas mãos e coloca entre suas mãos, e já aquele ato ali já é um ato de boa vontade, é um ato de transmissão energética. E aí, antes mesmo de você cuidar da água, de ver o que aconteceu, você está ali acalmando, né? Está ali acolhendo e transmitindo energia para aquele bichinho que estava ali totalmente atordoado. Eu acho que a transmissão energética da gente para com tudo é mais ou menos assim. Está repleto de boa vontade, de vibração amorosa que a gente vai transmitindo, só de estar perto, só de segurar na mão, só de segurar entre as mãos, é muito disso também. Continuar. Deixa eu subir aqui, porque ele está lá. Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e, depois de pensar 1 minuto, esclareceu. Quando nos referimos às qualidades necessárias aos servidores desse campo de auxílio, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalho para que a sua tarefa cresça em valores positivos e eternos. Nesse momento, aproximou-se um dos companheiros em serviço, pedindo a cooperação de Alexandre em determinado setor. Ele atendeu gentil. No entanto, antes de separar-se de mim, conduziu-me ao reduzido grupo de entidades que se encarregavam dos passes. E, apresentando-me ao amigo que chefiava o trabalho, explicou generoso. Anacleto, nosso irmão André Luiz, que exerceu funções de médico na última experiência terrestre, estimaria receber alguns esclarecimentos quanto ao serviço da sua especialidade. Desde já, agradeço tudo o que você fizer por ele. O diretor daquele departamento de auxílio acolheu-me fraternalmente, e fosse porque estava em trabalho ativo ou porque se dava a poucas palavras, convidou-me, sem perda de tempo, às observações diretas das atividades sob sua chefia. Delicadamente, colocou-me ao lado de uma senhora respeitável, que se localizara à mesa, não longe do orientador da casa. Vejamos essa irmã, exclamou Anacleto, prontificando-se ao auxílio afetuoso. Observe-lhe o coração, e principalmente a válvula mitral. Detive-me em acurado exame da região mencionada, e efetivamente descobri a existência de uma tenuíssima nuvem negra que cobria grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino auricular. Expus ao novo amigo minhas observações e algo que me respondeu. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre suas células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade,
pode, a qualquer momento, intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isso acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. É interessante aqui, não sei se quem participa da terça-noite, mas é o que o Dáskalo fala sobre forma-pensamento. É o pensamento que vai levar tanto a sua elevação como a sua degradação. E essa degradação, muitas vezes, corrói nosso sistema, de alguma forma. Alguém ia falar? Eu queria só falar, pegando esse gancho que você falou da forma de pensamento, o interessante é que ele se auto-realimenta, né? Então, quer dizer, você não quer pensar naquela besteira que você estava pensando, naquela forma de pensamento negativo. Mas eles vão e começam, eles precisam ser alimentados. É uma coisa muito interessante. Então, eles instintivamente, não são os seres. Essa vibração dessa forma de pensamento começa a ativar teu cérebro para realimentá-los, é só isso. E aí, às vezes, para a pessoa se desvencilhar, é um caso, por exemplo, dos viciados, entende? Torna-se difícil, só isso. A retroalimentação dos pensamentos é uma coisa que é constante. Se você se deixa intoxicar por isso aí fica muitas vezes difícil de sair desse processo, né? Então, eu acredito que quando vem um pensamento negativo, um pensamento que vai te levar a um desequilíbrio, por qualquer coisa que seja, é tentar afastar imediatamente esse tipo de pensamento. É fácil? Não, não é fácil. Para alguns é até mais fácil, mas assim, eu acho que a prece é uma forma muito bem medicamentosa, digamos assim, de afastar esse tipo de energia, né? Porque a energia do pensamento contamina, né? Pode falar. O Chico Xavier dizia para tomar um copo de água e pensar no que, antes de quando você ficasse irritado, com raiva ou triste ou alguma coisa, e pensando, enquanto estivesse bebendo a água, que dava um tempo para poder acalmar os teus pensamentos e voltar a um pensamento mais harmônico, mais estabilizado, né? E olha, falar, funciona. Eu me lembrando aqui, assim, quando eu era muito nova, muito nova, tinha uma senhora, até já saiu o filme dela e tudo, não sei se vocês já ouviram falar, a Irene Carvalho, que era uma médium muito famosa aqui em Brasília, que criou a comunhão com o marido dela, que a comunhão espírita é muito grande aqui em Brasília, e era uma médium, todo mundo, e ela olhava, a gente era criança assim, 15, 16 anos, e ela olhava para a gente e falava assim, olha o que você está pensando, não sei o quê. Gente, eu tinha tanto medo de chegar perto dela, porque ela falava assim, gente, se eu estiver pensando alguma coisa... E aí ela brincava com a gente, ela conhecia a gente, mas essa coisa do pensamento e o medo da pessoa saber o que você está pensando, porque nem os pensamentos, eles vêm, né? E às vezes vêm pensamentos intrusivos, né? Que você vira e fala assim, gente, o que eu estou pensando isso agora? Que bobagem, ou qualquer coisa, assim. Às vezes não é uma coisa que você queira, no sentido de, eu quero fazer uma coisa pensada em fazer alguma coisa errada, alguma coisa assim. Não, um pensamento aleatório que vem, que você fala, gente, o que eu estou pensando isso? E o medo... Eu não me lembro que eu virava assim, quando eu via a Dona Irene, eu virava assim, eu quero ficar bem longe dela. Eu não quero que ela saia.
Todo mundo, quando ela chegava, todo mundo corria para ela. E eu fugia dela. Eu virava assim, vai que ela sabe o que eu estou pensando. E nem era, mas assim, é tão engraçado isso do pensamento, de formas de pensamento. Para mim, porque o pensamento é uma coisa que surge, às vezes, assim, do nada, uma bobagem, sei lá, e você fica assim, e que não é uma coisa que uma raiva, não é nem raiva, nem nada. É igual, dando um exemplo, ontem, rapidamente, uma pessoa estava falando e estava pensando uma pessoa que estava irritando ela, falou assim, ou vontade de empurrar da escada, assim. Claro que ela não ia fazer isso nem nada, mas o pensamento veio rapidamente. Depois ela, ai meu Deus, que horror. E pronto, passou. Mas aí essa pessoa mesmo falou lá, né, na hora. Mas eu fico imaginando assim, esses pensamentos que vêm, sabe? Como que é isso, né? Eu nem sei muito da onde surge, por que surge. Aí uma coisa é isso, né? De ficar alimentando ele. Aí é uma outra coisa. Mas ele vem e é estranho. É interessante duas coisas. Com relação à água, né, que a Solange estava falando, que o poder, né, magnético da água, porque até você, enquanto você bebe, você está alimentando de outra forma o seu organismo e energizando, né, porque a água tem um poder muito incrível de limpar, né, de equilibrar energeticamente. E a outra coisa, com relação a isso, dos pensamentos que a Diva estava falando, a gente, quando morava em Natal, Didi conhecia, e eu conheci também através dele, uma médium que era, assim, uma coisa impressionante. Ela realmente sabia o que você estava pensando, ela escutava seu pensamento. Então, teve uma época que ela ia lá, bastante lá em casa e tal, e aí a minha filha mais velha, que era criança, né, entrando na adolescência, ela disse, mãe, eu tenho tanto medo que ela escute meus pensamentos, que quando eu passo perto dela, eu fico assim, lá, 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 lá. Isso mesmo. E eu ficava rindo, porque assim, ela tinha, essa garota, ela tinha uma capacidade muito grande de saber o pensamento, de saber o que estava pensando, era engraçado, porque às vezes ela teve uma época que ela entrava no ônibus, ela tinha que perguntar para o esposo quem era vivo, quem não era, enfim, era uma capacidade de mediunidade muito ostensiva, né? E eu lembrei, quando você falou, eu lembrei imediatamente da minha filha dizendo que passava pela Bia cantando para não saber dos pensamentos. Pode falar, Jay. Poxa, eu também fiquei dando risada, porque a mesma coisa acontecia comigo. Era a Florência, que era a nossa guia espiritual lá, né? E eu ficava com medo danado dela ler meus pensamentos, e às vezes eu precisava fazer consulta com ela, e eu queria fazer. Eu ficava com medo, até que um dia, isso a Diva falou que não saiba, aconteceu uma coisa muito interessante comigo, que me marcou. Eu estava naquela luta interna, sabe de onde que ele via esses pensamentos negativos? Eu tive essa graça, tanto assim, eu devia ter uns 17 anos, até hoje eu não lembro. Eu estava, aquela luta interna, tal como a Diva falou aí, e sua filha também. Aí eu vi que partia do meu coração. Eu fiz tanta força que eu vi o coração se despedaçar, assim, sabe? Uma espécie de uma explosão. Quando uma explosão, saiu, como é que eles chamam? Não é vírus, aqueles bactérias, não é bactéria, ele tem os planos espirituais largos. Saiu um monte, ele explodiu, o coração, bum, explodiu, viu ele explodindo, e saiu um monte de larvas pretas dele. Daquele dia em diante, amenizou muito, sabe? Porque era uma luta muito interna que eu queria conversar e não podia, então ficava com aquela coisa de, sabe, uma luta interna. Aí um dia, nessa luta interna, eu vi que meu coração explodiu e saiu esse monte de larvas. Foi daí que eu penso, né, que estava vindo essa coisa que a Diva falou, que vinha sem querer, porque às vezes vinha do nosso passado, que eles ainda estão lá. No meu caso, estava no meu coração, né? Então, com o tempo, a coisa amenizou bastante. É só isso que eu queria falar. Mas o engraçado era a mesma coisa. Tu imagina que eu querer tirar nota
proteção na prova, não sei mais o quê. Eu não me aproximava nem a pau, Juvenal, que eu ficava com medo danado, era só isso. Cibele? Sabe que terça-feira passada a gente concluiu o livro, né? Esse primeiro livro do Dasclos, e até comentei com as meninas que uma das coisas que foi mais importante para mim nesse estudo foi justamente essa das formas de pensamento que ele chama de elementais, né? Que entender assim, porque eu imaginava que forma de pensamento era uma coisa que tu precisava, assim, muito tempo concentrado naquilo, sabe? Muitos meses e tal, para construir uma forma de pensamento. E agora eu tenho essa imagem, assim, que a forma de pensamento é construída o tempo todo, porque a gente está sempre pensando. E aí a forma de pensamento negativa, ela vai formando como se fosse uma sujeira, uma coisa que a gente tem que limpar todos os dias a mente, da mesma forma que a gente toma banho. A gente precisa fazer também a higiene espiritual, porque elas ficam ali, né? E aí eu comecei a lembrar coisas que aconteciam comigo há um tempo, né? Assim, quando eu voltei aqui para casa dos meus pais, no momento que eu ia dormir, assim, aquele momento que a gente está em alfa, que ainda não dormiu, que está consciente, né, mas já está expandido, gente, que vinha de imagens, né, e imagens, assim, violentas, mas muita coisa, era como se fosse uma porção de foto passando na minha mente, assim, uma atrás da outra, até eu pegar no sono, eu ficava vendo aquela porção de imagens, né, e depois eu me dava conta, assim, que tinha imagens ali misturadas de filmes que eu não vi, eu tenho 2 irmãos, que eram meus irmãos que estavam vendo, que estavam assistindo filme que eu nunca tinha visto, coisas que ficam no ambiente e tal, né? Então, até eu conseguir expandir, ir embora lá no meu sono, eu ficava percebendo e captando todas essas coisas que estavam no ambiente, né? Aí comecei a entender o que era aquilo, o que é as formas de pensamento, a importância da gente fazer a preparação antes de dormir, né? Todas essas coisas, esse livro para mim abriu, assim, sabe? Não que eu seja uma pessoa que tenha, né, toda essa disciplina na minha rotina, mas eu tenho agora um entendimento do que era aquilo, né, o que estava acontecendo. Eu lembro que eu vi, assim, gente, eu nunca sentei para assistir um anime, e vinha até imagem de anime, sabe? Eu passando, assim, muito, aí eu comecei a me dar conta, né, que não era só meu, era tudo que estava sintonizando e que estava aqui nessa atmosfera, né? Rapidinho, que já deu a hora. Veja só, Sibeli, assim que acontece comigo também. Quando eu vou meditar, a gente ainda tem que inventar essa parte. A meditação só fica mais profunda depois que a gente vence isso. Então, quer dizer, não é fácil, não. Isso que você falou acontece comigo. Eu faço respiração, faço oração, aí começo a meditar. Eu vou meditando, a partir do momento que eu vou relaxando, aqui sozinho, essas imagens começam a vir. Então, eu não me disperso dessa imagem, eu continuo no meu foco. Vem vindo, depois assim, uns 10, sei lá, um X, 10, 5 minutos, ela vai e desaparece, que você entra em outro grau e ela não volta mais. Só quando você for fazer uma segunda meditação, aí sim.